Hoje nós vamos falar sobre o capitalismo e também sobre o socialismo. As principais diferenças entre capitalismo e socialismo giram em torno do papel do governo e da igualdade econômica. Vamos ver as principais diferenças. Começando pela definição. Capitalismo: uma teoria ou sistema de organização social baseado no livre mercado e na privatização, onde a propriedade é atribuída a pessoas individuais. O sistema capitalista significa liberdade econômica, escolha do consumidor e crescimento econômico. O socialismo é uma teoria ou sistema de organização social baseado na exploração da maioria dos bens em comum, com propriedade atribuída aos trabalhadores. No socialismo, o Estado controla a economia e é responsável por reduzir a desigualdade social por meio de programas que beneficiam os pobres. Filosofia: a filosofia do capitalismo diz que os meios de produção são de propriedade privada, sendo operados e comercializados para gerar lucros para proprietários ou acionistas privados. Tem ênfase no lucro individual e não nos trabalhadores ou na sociedade como um todo. Já a filosofia do socialismo tem uma ideia de transformar a sociedade através da distribuição equilibrada de propriedade e riqueza, reduzindo a diferença entre ricos e pobres. Os lucros são distribuídos entre a sociedade para complementar os salários. Agora vamos ver as ideias. O capitalismo se opõe à intervenção do governo na economia, porque os capitalistas acreditam que isso introduz ineficiências. O mercado livre produz o melhor resultado econômico para a sociedade. Já o socialismo prega a ideia de que todos os indivíduos devem ter acesso a bens de consumo básicos e bens públicos. As indústrias de grande porte são bens coletivos e, portanto, o retorno dessas indústrias deve beneficiar a sociedade como um todo. Os principais defensores do capitalismo foram Richard Cantillon e Adam Smith. Já do socialismo, temos Karl Marx, Friedrich Engels e Vladimir Lenin. Agora vamos ver sobre o sistema político. No capitalismo, pode coexistir com uma variedade de sistemas políticos, incluindo ditadura, república democrática, anarquismo e democracia direta. A maioria dos capitalistas defende uma república democrática. E no socialismo, pode coexistir com diferentes sistemas políticos, e a maioria dos socialistas defende a democracia participativa. No que tange ao sistema econômico, o capitalismo defende a economia de mercado, com propriedade privada ou corporativa dos meios de produção, onde bens e serviços são produzidos com fins lucrativos, e esse lucro é reinvestido na economia para alimentar o crescimento econômico. Já o socialismo defende que os meios de produção são de propriedade de empresas públicas ou cooperativas, e os indivíduos são remunerados com base no princípio da contribuição individual. A produção pode ser coordenada por meio de planejamento econômico ou de mercado. Estrutura social. No capitalismo, as classes existem de acordo com a sua relação com o capital. Os capitalistas possuem parte dos meios de produção e ganham sua renda dessa forma, enquanto a classe trabalhadora depende dos salários. No socialismo, as diferenças de classe são diminuídas. O Estado deriva de distinções políticas em vez de distinções de classe. No que tange à religião, tanto o capitalismo quanto o socialismo pregam a liberdade de religião. Sobre a propriedade privada. No capitalismo, a propriedade privada de capital e outros bens é a forma dominante de propriedade. A propriedade pública e a propriedade estatal desempenham um papel secundário, e também pode haver alguma propriedade coletiva na economia. No socialismo, existem dois tipos de propriedade: a propriedade pessoal, que diz respeito às casas, roupas e etc., e a propriedade pública, que inclui fábricas e meios de produção pertencentes ao Estado, mas sob o controle dos trabalhadores. Sobre a livre escolha. No capitalismo, todos os indivíduos tomam decisões por si mesmos e devem viver com as consequências de suas ações. A liberdade de escolha permite que os consumidores conduzam a economia. No socialismo, religião, emprego e casamento dependem do indivíduo. Já a educação é obrigatória. No aspecto coordenação econômica, no capitalismo, o mercado determina as decisões de investimento
produção e distribuição. Os mercados podem ser mercados livres, mercados regulamentados ou podem ser combinados com um grau de planejamento econômico liderado pelo Estado dentro de empresas privadas. Já o socialismo depende do planejamento para determinar as decisões de investimento e produção. O planejamento pode ser centralizado ou descentralizado. Vamos ver alguns exemplos. A economia mundial moderna opera em grande parte de acordo com os princípios do capitalismo. Os Estados Unidos são amplamente considerados o bastião do capitalismo, mas todos os países desenvolvidos têm alguns programas socialistas. Já os países socialistas são aqueles cujas constituições incluem declarações sobre a proteção da classe trabalhadora, como Cuba, Coreia do Norte, China, Laos e Vietnã. No que tange à estrutura de propriedade, no capitalismo, os meios de produção são de propriedade privada e operados para o lucro privado, e isso incentiva os produtores a se envolverem em atividades econômicas. As empresas podem ser de propriedade de indivíduos, cooperativas de trabalhadores ou acionistas. No socialismo, os meios de produção são de propriedade social, com o lucro produzido para toda a sociedade, nos modelos da propriedade pública, ou para todos os funcionários membros da empresa, nos modelos da propriedade cooperativa. Variações. No capitalismo, pode haver o capitalismo de livre mercado, também conhecido como capitalismo laissez-faire, o capitalismo de Estado, também conhecido como neomercantilismo. Já no socialismo, podem existir o socialismo de mercado, o comunismo, o socialismo de Estado e o anarquismo social. Visão de mundo. Os capitalistas veem as sociedades baseadas no mercado como símbolos de liberdade, orgulhando-se de permitir liberdades sociais e econômicas, não experimentadas sob o comunismo e o fascismo. O foco é o individualismo, em oposição ao nacionalismo. Já o socialismo é o movimento do trabalhador e da classe média, todos por um objetivo democrático comum. Agora vamos ver as principais características, começando pelo capitalismo. É uma economia de mercado composta por compradores, que podem ser pessoas físicas, e vendedores, que podem ser empresas privadas ou corporativas. Os bens e serviços produzidos são destinados ao lucro, e esse benefício é reinvestido na economia. No capitalismo, o governo não deve interferir nas economias de livre mercado, ou seja, o mercado determina investimentos, produção, distribuição e decisões. A interferência do governo só é permitida na criação e aplicação de regras ou políticas que regem a condução dos negócios. No capitalismo, há necessidade de produção e compra contínuas para que uma economia capitalista funcione eficientemente. Os capitalistas acreditam que o governo não usa os recursos econômicos de forma eficiente como uma empresa privada. No socialismo, os meios de produção são de propriedade de empresas públicas ou cooperativas, e as pessoas físicas são remuneradas com base no princípio da contribuição individual. No socialismo, há oportunidades iguais para todos. As indústrias de grande escala são empreendimentos cooperativos, e, portanto, os retornos dessas indústrias devem ser devolvidos e beneficiar a sociedade como um todo. A atividade econômica e a produção são planejadas pela Autoridade de Planejamento Central e baseadas nas necessidades de consumo humano e não nas demandas econômicas. Os socialistas acreditam que a desigualdade econômica é ruim para a sociedade e o governo é responsável por sua redução, por meio de programas que beneficiam os pobres. Vantagens. O capitalismo adota a escolha do consumidor, onde os indivíduos escolhem o que consumir, e essa escolha leva a mais concorrência e melhores produtos e serviços. Ainda no capitalismo, há uma eficiência da economia, ou seja, bens e serviços produzidos sob demanda criam incentivos para reduzir custos e evitar desperdícios. No capitalismo, há um crescimento e expansão econômica. Esse processo aumenta o Produto Nacional Bruto, o PIB, e eleva os padrões de vida. Agora vamos ver as vantagens do socialismo. A desigualdade diminui. No socialismo, nenhum indivíduo pode ter muito mais que o outro, e as empresas são de propriedade do governo. O dinheiro não é um fator de controle em uma sociedade socialista. As necessidades são atendidas. As necessidades de todos devem ser atendidas.
Isso significa que os cuidados de saúde são universais, a educação é gratuita, a alimentação é fornecida, assim como as roupas e outras necessidades da vida. Mobilização de mercadorias. Desastres de todos os tipos podem ocorrer a qualquer momento, e quando ocorrem, uma vasta gama de serviços e bens é necessária para garantir que todos estejam seguros e bem cuidados. No socialismo, o governo está no controle total desses bens e pode facilmente transferi-los para as áreas onde mais precisa. Tem ideias bem usadas. A ideia de socialismo é usada em praticamente todos os países de alguma forma. É a única maneira de garantir que algumas das coisas mais básicas e necessárias sejam fornecidas a todas as pessoas. Alguns exemplos disso são o sistema de educação pública nos Estados Unidos e a assistência universal à saúde no Canadá. Desvantagens do capitalismo. Monopólios de poder. Empresas com poder de monopólio podem abusar de sua posição, cobrando preços mais altos. Desigualdade. Uma sociedade capitalista baseia-se no direito de transmitir riqueza às gerações futuras. Se um pequeno grupo de pessoas retém toda a riqueza e essa riqueza continua sendo repassada para os mesmos grupos de pessoas, ocorrem desigualdades e divisão social. Recessão e desemprego. Uma economia baseada no mercado de consumidores e produtores pode ter muitas variações, como recessões e desemprego. Agora vamos ver as desvantagens do socialismo. Começando pela decisão histórica. Ao redor do mundo, vários países tentaram a ideia do socialismo e todos falharam. Este é um dos maiores problemas do socialismo, o fato de que foi comprovado que não funciona, não importa quantos ajustes diferentes o governo tente aplicar. Nada é seu. A propriedade privada é proibida em uma sociedade socialista. Isso significa que você não tem nada, pois os ativos pertencem a todos ou ao governo. Menos inovação e crescimento. Com o socialismo, você tem suas necessidades básicas atendidas, então não precisa se preocupar com suas refeições ou se tem uma casa. Isso pode até parecer bom, mas pode fazer as pessoas se acomodarem, e com isso a inovação, a criatividade, a motivação e outras formas de avanço na sociedade são diminuídas. É caro. Custa muito dinheiro fornecer a todos as coisas de que precisam, e esse dinheiro tem que vir de algum lugar. Assim, todo o dinheiro ganho pelos cidadãos é tributado em grandes percentagens para cobrir todos os custos. E para finalizar, eu quero deixar muito claro que este vídeo ele não tem finalidade política ou partidária, tampouco expressa a opinião sobre os temas abordados. As informações nele contidas são embasadas em uma longa pesquisa bibliográfica. Eu espero ter ajudado e aguardo vocês no próximo vídeo do canal.